Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. O nosso estudo de hoje é o meio usado na regeneração. Está em Tiago 1:21, que diz: Porquanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, nos estudos anteriores sobre a regeneração quer dizer formar-se de novo, que o homem foi criado à imagem de Deus, mas que o pecado torceu, perverteu, contaminou esta imagem e separou o homem de Deus. Mas como havia uma única possibilidade do homem voltar para Deus, Jesus Cristo resolveu essa situação. Ele morreu pelos nossos pecados, pagou o preço e nos possibilitou nos reconciliar com Deus, novamente estar junto de Deus, receber a salvação e viver a eternidade com Deus. Jesus Cristo fez isso. Nós vimos também que a regeneração é um ato momentâneo de Deus e não um processo. Que o agente, aquele que atua, aquele que age, aquele que opera esta mudança é o Espírito Santo. O Espírito Santo quem atua, quem age, quem opera esta mudança na nossa vida, este ato na nossa vida. Hoje, nós veremos que o Espírito Santo age como um cirurgião e usa instrumentos nesta operação. O Espírito Santo, ele usa a palavra de Deus, por isso que Tiago diz: a palavra que vos foi enxertada. Sim, a Bíblia é a palavra que nos é enxertada e que nos transformou novamente em criaturas agradáveis a Deus, criaturas que buscam a vontade de Deus, que buscam viver na presença de Deus, fazendo a sua vontade. A palavra enxertada pode ser considerada um novo nascimento. João 3, do 1 ao 10, Jesus tem uma conversa com Nicodemos. É mais ou menos assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este à noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho?
pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Então, Jesus está falando aqui do novo nascimento, da regeneração do homem. Nascer de novo, mas nascer no Espírito. Porque o homem perdeu a imagem de Deus. O pecado, como já dissemos, ele torceu, ele perverteu, ele contaminou esta imagem e separou o homem de Deus. E Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, para que pudéssemos nos voltar novamente para Deus e voltarmos a ser a imagem de Deus, não tão perfeita como era no paraíso, mas nós crescemos dia após dia, e isto nós estudamos na santificação. Então, o Espírito Santo, ele como cirurgião, ele age na nossa vida. Ele nos enxerta a palavra de Deus, que nos traz um novo nascimento. Esta palavra pode ter sido enxertada em nossas vidas por uma mensagem pregada na igreja, nas ruas, nas praças. Às vezes os crentes cristãos fazem cultos, pessoas que saem pregando pelas ruas, distribuindo folhetos, conversando com as pessoas, sentando nos pontos de ônibus, nos bancos e conversando, evangelizando as pessoas. Pode ser por um testemunho de um cristão, pode ser pela leitura da Bíblia e muitos outros meios pelos quais recebemos essa mensagem no coração e meditamos sobre ela. E o Espírito de Deus dá vida a esta mensagem. Meu tio Ingo, ele já velho, ele muitos anos se dedicou aos espíritos caídos e no final da vida ele estava para se suicidar. Ele ia para Barra Mansa, para a ponte, para pular da ponte. Ele desde novo ele teve jipes. Ele gostava muito de jipe. E ele, quando subiu na ponte, ele viu escrito em uma igreja: só Jesus Cristo salva. Um letreiro de luz escrito: só Jesus Cristo salva. E naquele momento o Espírito Santo tocou nele e ele decidiu ir naquela igreja. Ele mudou o seu caminho. Antes ele ia se suicidar. Agora ele toma direção à igreja. E lá, chegando, entra,
ouve a mensagem e se converte. Se converte, morreu salvo. Então, o Espírito Santo usou aquele letreiro escrito: só Jesus Cristo salva. Hoje nós vemos que muitos seminários não são de Deus, ou muitos professores que estão ensinando a Bíblia estão ensinando errado. Eu ouvi, minha esposa que ouviu de um seminarista dizer que os folhetos, eles não prestam para nada, que eles são apenas um pedaço de papel. Não é verdade. Eles são instrumentos usados pelo Espírito Santo para levar as pessoas a despertarem a mensagem de Deus, meditarem sobre ela, se arrependerem e serem salvos. Através da leitura de um folheto, de um convite, de uma palavra, a pessoa começa a meditar. Ela começa a meditar na vida dela e pensar: nossa, minha vida está toda errada. Mas existe, aqui está dizendo que Jesus Cristo pode mudar isso. E ela compreende isso. E muitas pessoas às vezes já chegam lá na igreja, quando ouvem a mensagem do pastor, elas já estão decididas, já aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então uma faixa, uma camisa, qualquer coisa o Espírito Santo pode usar de instrumento para mudar a vida de uma pessoa. Eu só uso essas camisas escritas Jesus Cristo é a única solução. Um dia isso é na frente e atrás. Um dia eu estava no banco e um senhor só reclamando da vida. E uma senhora que estava atrás dele falava: lá, mas olha só escrito na camisa daquele moço lá: Jesus Cristo é a solução. E ele reclamando da vida e ela dizendo para ele: lá, mas está escrito, Jesus Cristo é a solução. E quando você ouve isso, quando você vê uma mensagem de Deus, é o Espírito Santo que está agindo, que está mostrando para você o caminho que Jesus Cristo fez para nos reconciliar com Deus, para nos trazer a regeneração, esse ato é magnífico em nossa vida, que representa um novo nascimento. E isto, o instrumento que o Espírito Santo usa, é a palavra de Deus. Quando vê aqui escrito Jesus Cristo é a solução, é porque a Bíblia diz isso. A Bíblia demonstra lá do Gênesis ao Apocalipse que Jesus Cristo é a solução para toda a nossa vida. Que tudo aquilo que nós achamos precioso aqui na terra, dinheiro, carro, navio, barco, avião, são coisas passageiras. São coisas pelas quais nós lutamos. É direito lutar. O homem precisa sobreviver e com dignidade. Mas nós não podemos colocar estas coisas antes de Deus, antes da vontade de Deus, antes do amor de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar em nossa vida. Muitas pessoas vivem repetindo aquele versículo que está lá em Mateus 6.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas elas não fazem isso. Elas primeiro buscam o que precisam aqui na terra. E Deus está sempre sendo colocado em segundo lugar. Elas colocam a sua fé em políticos, em dinheiro, em ouro, em prata, e deixam Deus em segundo lugar. Mas Deus, ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Jesus Cristo tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. O Espírito Santo tem que ser o nosso guia e o nosso consolador em todos os nossos passos. É o Espírito Santo quem nos dirige, quem nos guia, quem nos orienta. O cristão, ele tem o Espírito Santo e a capacidade de identificar aquilo que é pecado. Ele não pode dizer que foi enganado, porque quando o pecado vem na vida da pessoa, o Espírito Santo avisa: olha, este não é o caminho, isto está errado. Ele mostra que na Bíblia, na palavra de Deus, que você está seguindo um caminho errado. Então, devemos colocar Deus em primeiro lugar e a sua justiça, pois fomos e somos regenerados porque nós aceitamos a Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador. Sim, Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Ele não precisa da ajuda de ninguém, nem de Pedro, nem de Paulo, nem de João. Ele não precisa que nós façamos outra coisa, a não ser aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Aí então, regenerados, nós iremos, como uma árvore boa, como nós já estudamos, produzir frutos bons, como um coqueiro produz coco, a mangueira produz manga, o abacateiro produz abacate. O cristão produzirá bons frutos, porque ele foi regenerado pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por nossas vidas. Complete, Pai, aquilo que faltou através do Espírito Santo no coração desta pessoa que ouviu esta mensagem, Pai. Que ela possa te colocar em primeiro lugar e acima de todas as coisas, Pai, para a honra e glória do teu nome. Em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, ao nosso amado Pai eterno, seja toda honra, toda glória, todo louvor
e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.